Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e o tema de hoje é a manutenção e a limpeza pública da cidade. A TV Câmara foi às ruas para ouvir o que a população pensa sobre o assunto. Vamos acompanhar. Eu gostaria de saber de que forma que a Prefeitura vai estar fiscalizando ou mesmo limpando essa sujeira que foi colocada aqui no paredão do Pinheirinho. O que acontece com as pessoas que jogam lixo em via pública, lugares proibidos? A pergunta é sobre varreção de rua, que a Prefeitura manda varrer, mas só varre a beira da guia. Então eu queria saber se vocês podem varrer o meio, porque não adianta varrer só a beira da guia e vem o vento e joga tudo para cá de novo. Barão, o representante comercial José Rocha da Conceição, inclusive é o presidente da SAB, né, do Campo dos Alemães, exatamente. Ele está perguntando como é que funciona hoje o sistema de recap, especificamente na Estrada do Imperador. É competência da sua pasta primeiro? Não, a Secretaria de Transporte que é responsável e ela, por coincidência, já está executando isso. A nossa competência é a parte de buracos em asfalto. Entendi. Então seria o escopo da SSM e isso é muito confundido. Manutenção e conservação da cidade. Não é investimento na cidade. E eu dou exemplo que fica claro para quem não conhece, quer dizer, eu não posso comprar a grama e colocar em algum lugar, seria algum investimento. A minha função é roçar e manter essa grama viva. Aliás, o serviço de tapa-buraco, vocês têm uma demanda gigantesca na cidade. É muito grande, 12 mil buracos por mês, é um negócio absurdo. Né? Mas tem uma equipe muito boa, essa é a razão. Realmente eles estão vencendo. Você pode notar que na cidade ela não tem muito buraco. Tem asfalto que já está em decadência e precisa recapeá-lo. Mas o buraco em si nós estamos conseguindo dar uma estabilizada. Bom, fala-se que aqui em São José tem 1.500 quilômetros de vias públicas. Onde esses buracos são mais comuns e são reclamações constantes? Onde há mais tráfego, né? Então, são nessas vias principais, nesses corredores de ônibus e alguns vicinais em bairros mais adensados, né? É onde tem mais trânsito de veículo. E aí é interessante porque na época da chuva ela aumenta mais. Qualquer buraquinho no asfalto, o asfalto é impermeável. Nesse buraquinho entra água, ele desmancha a base do asfalto e o buraco vai crescendo rapidamente. Então, por isso que a atuação tem que ser rápida. Ok, tem uma outra pergunta que vem do mecânico de refrigeração Edson Viana. Ele gostaria de saber de quem é a responsabilidade pelos restos de lixo e madeiras que se acumulam às margens do antigo terreno ocupado pelos ex-moradores do Pinheirinho. Boanésio, você poderia responder? Bem, a responsabilidade, o que ocorre? Esses resíduos que estão sendo deixados lá, é a própria população ou mesmo as pessoas que acabam depositando. O que ocorre é que acaba sobrando mesmo para a Secretaria de Serviços Municipais, ou às vezes a solicitar ao Urban a retirada desses resíduos. Hoje já tem sido falado bastante sobre essa parceria Urban-SSM. Né, a SSM com efetivo de 1.200. A Urban a gente sabe que tem mais de 3.000 profissionais, mas são diversas as áreas de atuação. Hoje, com que efetivo vocês engrossam o efetivo da SSM? A Urban, hoje na limpeza pública somente, no sistema de varrição, que é de onde também sai o apoio para a SSM, são em torno de 385 funcionários. Entendi. Esse é o efetivo que está junto, tá? Ok. Outra pergunta vem da moradora Regina Lúcia de Lima. A dona de casa tem dúvidas sobre o que acontece se alguém for pego jogando lixo em lugares proibidos. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas nunca vale, né? Não deixa de valer a gente repetir. Inclusive, complementando a resposta do Boanésio, quer dizer, em propriedades particulares, olha a situação. O munícipe vai lá e joga lixo na propriedade de particulares. Nós não podemos entrar em propriedades particulares e fazer limpeza. Então, existe uma lei que você notifica, uma notificação preliminar ao proprietário para que ele execute a limpeza. Se não executar, ele tem direito ao recurso, etc. Aí nós publicamos um orçamento e vamos lá, executamos a limpeza e mandamos isso para a dívida ativa. Então, essa é uma situação onde o proprietário é penalizado.
Se alguém pega jogando lixo, aí entra naquela multa de R$ 127 a R$ 17.900. Então, dependendo da quantidade, do tipo de lixo, etc., ele é penalizado. E a ajuda do município, para nós, isso é muito importante, é fotografar a chapa do veículo e nos mandar. E qual é o canal de interação? Como é que as pessoas entram em contato? 156, pode entrar diretamente com a SSM, 3945-9500, ou mesmo com a Secretaria de Defesa do Cidadão. Nós estamos abertos a qualquer comunicação. Uma outra pergunta vem do aposentado Antônio Francisco dos Santos. Ele quer saber por que a prefeitura varre somente a beira das guias e não toda a rua. Seu Antônio, é o seguinte, a gente tem na rua o seu leito carroçável, que é onde os veículos passam. A grande maioria das avenidas de São José dos Campos, com o trânsito, quando cai um ou outro resíduo, ele acaba sendo jogado para a lateral. É também para a lateral para a sarjeta, com chuva, com o tempo, corre também algumas areias ou alguns resíduos. Então ali está concentrado o nosso trabalho de limpeza. Isso acontece praticamente em quase todas as avenidas de São José dos Campos. Teve um novo sistema, eu nem sei se é da Urban, da SSM, mas que é o Garizão, né? Que é um caminhão específico para limpeza de rua. Onde está sendo feita essa limpeza e o que diferencia da limpeza atual? O Garizão ele veio por um grande motivo, né? São José dos Campos já tem grandes avenidas, que são avenidas de fluxo rápido de veículos. E então, nessas avenidas, a gente tem os varredores que estavam fazendo essa limpeza. É arriscado esse trabalho, não houve nenhum acidente ainda, mas coloca em risco o nosso funcionário. Então, a Urban, com autorização da SSM, fez essa varrição mecanizada com o Garizão. O principal foco dela é trabalhar nessas grandes avenidas, né, da cidade, que são várias já, e são as avenidas de fluxo rápido, que a gente pode ter uma varrição mantendo a qualidade, né, e sem ter o risco dos nossos funcionários. Queria, inclusive, aí acrescentar um pouquinho, deixar um pedido também, tanto a Urban quanto a SSM, porque quando a utilização ou seja, deste caminhão tá fazendo a limpeza, tem utilizado muitas vezes horários de picos, que pudesse centralizar no horário onde ele não atrapalhasse o trânsito, porque tem criado congestionamento onde ele tem operado, principalmente ali na Estrada Velha, onde a gente tem acompanhado, ali na Bacabal, a gente percebe constantemente isso daí. A Urban tem feito um trabalho, vereador, de observar o tráfego no local e também de estar adequando a operação do Garizão na melhor maneira possível para que não possa aí estar prejudicando o tráfego também. Tem uma outra pergunta que vem do morador Antônio Carlos Felipe. Ele quer saber se os PEVs, né, os pontos de entrega voluntária, poderão no futuro receber quantidades maiores. Né, a gente falou bastante aqui sobre os PEVs, já até foi citada a possibilidade de ampliação. Não, na verdade, quantidades que ele fala é além do 1 metro cúbico. Isso. E esse 1 metro cúbico é definido pela legislação num projeto de lei que é do Plano Macro de Resíduos. Então, essa geração, mais de 1 metro cúbico, ele já é considerado um grande gerador, tem que usar as caçambas ou fazer descarte em locais apropriados. É uma lei federal? Lei federal. É o Plano de Resíduos Sólidos. Ok. Mas o que ele pode fazer aí por exemplo, às vezes ele é um pequeno gerador que dá mais do que 1 metro cúbico e que também não justifica a contratação de uma caçamba. O que ele pode fazer é fazer mais de uma viagem, não no mesmo dia. Junta 1 metro, leva, daqui 2, 3 dias tem mais 1 metro, leva de novo. Isso o PEV vai receber. O que ele não pode, ele quer levar 2, 3, 4, 5 viagens no mesmo dia, que aí ele caracteriza que ele se tornou um grande gerador. Então ele pode levar hoje, amanhã ele retira mais 1 metro, leva mais 1 metro amanhã, ele pode fazer isso. Ele tem que fazer em pequenas quantidades. A dosagem é limitada a 1 metro cúbico. Existe algum cadastro, por exemplo, se o morador chega até para limitar? Existe. Lá existe um cadastro, eles anotam cada entrega, o volume entregue, o material entregue e já disponibilizam a caçamba correta. Então isso é controlado. Esse controle existe porque, infelizmente, obviamente, você faz uma lei e faz um trabalho para os munícipes.
aí existem os atravessadores. Então existem empresas de gesso que é altamente contaminante, isso eu vi. Eles vão estocando durante a semana inteira os restos e aí vão descartando. Ou no PEV, aí contratam várias pessoas, um carroceiro, e ele vai distribuindo isso, sabe? Então a gente está atuando nisso, por isso a conscientização em cima dos comerciantes também. Porque muitas vezes o carroceiro não leva, como o Mota falou, ele já joga em espaço público. Então isso é meio complicado, é uma equação meio complicada. Mas nós estamos atentos a isso, tentando fazer um trabalho em cima disso. Uma coisa importante dizer aí nestes casos, quando você contrata um carroceiro e ele joga numa área pública e conseguir provar que a origem veio do seu comércio ou da sua residência, não se esqueça que o multado não é o carroceiro, é você. Tá? Então a importância de você ter essa consciência. Você vai jogar na mão do carroceiro para que ele leve ao PEV. E se ele jogar numa área pública, esteja preparado para pagar a multa. Essa eu nem sabia. Exatamente. É o quem gera o gerador que é o responsável. gerador que é o responsável. Então, por isso que fala o pequeno gerador e o grande gerador. Então essa pessoa tem que ter muito cuidado em quem ela vai contratar para fazer esse descarte, né? Nós temos um problema com o grande gerador também, né? O que acontece muito hoje, o empreiteiro faz muito isso, ele pega o resíduo, ele pega a obra, cobra do particular ou da empresa para fazer aquele descarte, aí ele quer levar 2, 3 viagens e jogar no PEV. Aí eles vêm até o vereador para que o vereador dá um jeitinho. Não existe jeitinho. É uma caçamba, levar e distribuir no local correto. O PEV é para o pequeno gerador. O PEV não é para quem está ganhando dinheiro. É quando você vai consertar o seu banheiro, vai consertar lá, trocar um piso na cozinha, fez uma pequena reforma, o munícipe pega isso e leva. Joga dentro do saco de cimento, leva lá, entrega, eles jogam no local correto, tá? O empreiteiro, aquele que está ganhando dinheiro, o PEV não é para esse. O PEV é para a população. E há uma definição, por exemplo, por área de abrangência em quem pode descartar? A pessoa tem que comprovar que mora ali naquele entorno? Não, mas você veja bem, a gente recebe lá, você pega todos os dados, inclusive da origem do lixo. Okay. Então ali é mais ou menos, e obviamente que a pessoa que gera, esse com má intenção, ele vai em todos os PEVs. Pode acontecer. Mas é para a pessoa que não tem essa má intenção, eu acho que a maioria dos nossos munícipes são assim. Também a função da SSM é a manutenção das pontes, né, da cidade, das pontes de madeira. Todas as pontes de madeira. Hoje são em torno de 150 pontes, né? Especificamente a pergunta que veio está falando de uma passagem de pedestre no final da Avenida dos Evangélicos, no Campo dos Alemães. Está perguntando especificamente sobre a manutenção desse espaço, mas como é que vocês vêm fazendo esse trabalho? Não, a manutenção é feita, inclusive foi feita, acho que o mês passado, se não me engano. O problema nessa passarela é que passa muito, ela é feita para pessoa física, e passa muito motocicleta. E não tem como você segurar isso, o acesso já culturalmente, então ela não está dimensionada para motocicleta. Então ela estraga com muito mais velocidade. E para encerrar esse bloco, vamos falar sobre a questão da iluminação pública. Barão, fale sobre as competências da Prefeitura e da EDP com relação a essa questão. Isso é importante, a discriminação para a pessoa, para o município saber exatamente onde ele deve reclamar. Então, todo poste de concreto que existe em São José dos Campos estão com uma iluminação pública que pertence à Bandeirante. E todo poste metálico pertence à SSM. Então, a manutenção nesses locais é feita pela SSM em postes metálicos e pela Bandeirantes em postes de concreto. Entendi. E dá para se ter uma média do quanto isso representa, que é de predominância da SSM e da EDP? 20%? Não, 15%? Eu acredito que sejam uns 10%, 15% no máximo. Entendi. Inclusive, vocês têm também iniciado alguns trabalhos diferenciados nos parques da cidade com relação à iluminação. Que projeto é esse? Isso foi a orientação até como para melhorar a segurança e, obviamente, tentar retornar com as famílias à praça, as crianças. Nós revitalizamos várias praças. Começamos no São Judas Tadeu
e de uma forma técnica. Nós medimos a luminosidade, que era muito deficitária, podamos as árvores, reforçamos toda a parte de iluminação, colocamos mais postes, rebaixamos alguns postes e a luminosidade ficou excelente. Até a ponto de o pessoal que dormia na praça reclamar que estava muito caro, mas o Padre João, que é ali, ficou muito contente. Aí nós fizemos isso também no calçadão, no evento do Natal, nós reforçamos toda a iluminação. Ali foi uma coisa, vamos dizer, de manutenção, que na verdade, obviamente, deve existir um projeto futuro de melhoria geral. Fizemos também na Praça Matriz, na Afonso Pena, em toda aquela extensão, que ficou muito boa. Ali existe uma escuridão, até bom, ali do lado da igreja, né? Nós não podemos iluminar ali, porque ali é um prédio histórico e nós temos que ter autorização. Então nós estamos tentando essa autorização, o formato da iluminação para não dar problema no prédio. Então ali fica um pouco escuro à noite. Aí fizemos vários lugares, como a parte da Ponte em Minas Gerais, a Praça Pedro Davi. São reforços de iluminação. São reforços. Inclusive essa questão de demanda por iluminação é constante, né, vereador? Não, hoje o grande anseio é por segurança. Isso. E um dos aspectos da segurança é a iluminação. Tá? A gente até entende que em breve nós teremos até a iluminação em LED, que vai ser, ou seja, uma iluminação mais longa, mais clara, e isso vai melhorar muito. Inclusive foi feita uma experiência no Vicentino Aranha, né, que foi muito bem aceito pela população. Tá? Eu acho que esse daí é o caminho que a gente tem a seguir, tá? Até porque essas outras lâmpadas elas têm uma vida muito curta e o LED ele tem uma vida muito mais longa. Isso vai favorecer muito a população e a preocupação é uma só, segurança. Ok, obrigada. Nós faremos um novo intervalo e voltamos em seguida para falar sobre as leis municipais que regem a questão da manutenção da cidade. Até logo!